O dia em que minha sogra pediu as chaves da minha cobertura como quem pede uma xícara de açúcar foi o mesmo dia em que eu entendi, de verdade, o que minha avó queria dizer quando repetia: família que enxerga o seu suor como tesouro comum não é família, é risco anunciado. Mas antes de chegar ao momento em que um pequeno mar de rostos conhecidos e desconhecidos ficou me observando, esperando que eu sorrisse e entregasse o que era meu, eu preciso voltar um pouco. Meu nome é Ana Luísa, tenho 34 anos e moro em Goiânia, numa cobertura que muita gente da família do meu marido insiste em chamar de capricho exagerado. Para mim, aquela cobertura não é luxo, é lembrança, é cicatriz transformada em parede, laje, janela. Eu comprei o apartamento no alto de um prédio no setor Bueno quando eu ainda não era a Ana de hoje. Eu era só a menina que veio de Iturama, cidade pequena de Minas onde o vento enrosca nos galhos do quintal e as pessoas sabem seu nome antes mesmo de você se apresentar. Era lá que eu passava as tardes ajudando minha avó a conferir contrato e conferir matrícula de terreno como quem confere receita de bolo. Comprei a cobertura à vista. Sem parente como fiador, sem financiamento de décadas, sem a ajudinha de ninguém. Cada canto daquele lugar tem cheiro de madrugada em escritório, de ônibus na rodoviária às 5 da manhã, de café requentado em cima de planilha. Lembro da primeira vez que subi no terraço e vi Goiânia inteira se estendendo. Ruas iluminadas, carros serpenteando o parque, o céu ainda com o resto laranja do fim de tarde. Chorei encostada na mureta. A sala estava vazia. Só havia um colchão emprestado e uma sacola com algumas roupas. Mesmo assim, parecia que eu finalmente tinha chão firme debaixo dos pés. Às vezes dizem que eu tenho sorte porque herdei algo da minha avó. Herdei? Sim. Mas não dinheiro. Herdei caráter. Dona Lourdes, minha avó, era dessas mulheres do interior que o povo define como forte demais para a idade. Viúva cedo, 3 filhos para criar, começou vendendo terreninho barato e terminou virando referência em loteamento entre o Triângulo Mineiro e Goiás. Enquanto as irmãs gastavam herança com carro zero e viagem que ninguém sabia pagar depois, ela levantava muro, negociava com pedreiro e lia cada cláusula de contrato com óculos na ponta do nariz. Quando meus pais morreram em um acidente, eu tinha 9 anos. Uma terça-feira comum foi quebrada por um telefonema seco. De repente, eu estava morando com minha avó, numa casa simples com quintal cheio de plantas e cheiro de feijão cozinhando devagar. Ali, entre o barulho de obra e o arrastar de cadeira no chão da cozinha, minha avó me ensinou o que, segundo ela, era regra de ouro. Nunca deixe ninguém confundir o que é seu com o que é da família inteira. Suor não se distribui em fatia. Eu cresci ouvindo histórias dela dizendo não para primo pedindo empréstimo, para cunhado querendo sócio sem investir nada, para irmão querendo colocar o nome dela em financiamento suspeito. Chamavam minha avó de fria. Eu chamava de sensata. Quando escolhi faculdade de administração e depois finanças, ela só disse: vai. Mas lembra que diploma sem coragem é papel inútil. Fui para Goiânia, virei analista numa empresa de investimentos imobiliários. Entrei sendo a mais nova, a única mulher da equipe e a mais desacreditada. Enquanto os outros iam pro bar, eu ficava destrinchando o relatório. Enquanto uns queriam final de semana na chácara, eu tinha reunião na segunda e relatório para fechar. O projeto que mudou minha vida foi um complexo comercial numa área que ninguém levava fé. Diziam que era feio, afastado, sem futuro. Eu olhei outra coisa, potencial. Fiz cálculos, projeções, mapas, apresentei. Ouvi risos irônicos, que depois viraram silêncio. Quando o projeto deu certo, a bonificação veio. Muita gente teria gasto tudo num carro novo. Eu fui visitar imóveis. Quando entrei na cobertura que hoje é minha, o corretor falava de acabamento, de piscina no térreo, de vista. Eu só via minha avó empurrando o carrinho de mão em lote. Eu enxergava minha mãe preparando café cedo, meu pai saindo para trabalhar antes do sol. Assinei. Liguei para minha avó. Vó, eu comprei. Sozinha. Ela ficou muda por alguns segundos, depois respondeu. Você acabou de construir um muro invisível, Ana. Tem gente que vai tentar dizer que ele é portão aberto. Cuidado com quem se aproxima. Na época, eu ri. Hoje,
Eu sei que ela estava descrevendo a família do Caio sem nunca ter conhecido um único deles. Conheci Caio num evento beneficente desses que misturam empresários, representantes da igreja e políticos com sorriso ensaiado. Eu tinha ido obrigada por uma colega. Ele estava lá porque a mãe participava da organização. Caio era diferente dos homens que eu via no meu dia a dia. Em vez de falar de rendimento, falava de aluno. Em vez de exibir status, reclamava de sala quente sem ventilador. Ele era professor de história num colégio particular. A gente conversou até o pessoal começar a empilhar cadeira. Ele me ouviu com atenção quando falei da minha avó, de Turama, da cobertura. E disse uma coisa que eu ainda lembro com nitidez. Você construiu um espaço que é seu. Se a gente um dia der certo, nunca vou querer que você abra mão disso. Eu acreditei. Namoramos. Casamos no cartório. Era amor de verdade. Mas amor não impede ninguém de ter medo da própria mãe. Conheci Dona Helena, minha futura sogra, num almoço de domingo na casa deles, condomínio de casas grandes, jardim impecável, portão sempre aberto porque o pessoal do condomínio é de confiança. Ela me recebeu com beijo no rosto e elogio ao meu vestido, mas os olhos dela me mediam como quem vê defeito em porcelana cara. A mesa posta era tão perfeita que parecia catálogo. Entre perguntas sobre trânsito e calor, ela soltava comentários que tentavam entrar pelas frestas. Essas mulheres modernas trabalham demais. Depois, falta tempo pro lar. Carreira é boa, mas quem fica com a gente na velhice são os da família. Eu ouvi e guardei. Minha avó tinha me ensinado a ouvir o que está escondido no subtexto. Quando Caio levantou da mesa, ela perguntou: "E a tal da sua cobertura? Fica perto de onde mesmo?" Quando respondi, ela riu. "Ah, aquele prédio alto onde o pessoal compra para se sentir independente." Sei. Os almoços seguintes foram variações disso, sempre com açúcar ao redor e veneno no meio. Caio pedia paciência. Ela vai mudar. Ela só não te conhece direito. Não mudava. E quando a irmã dele, Bruna, ficou noiva, tudo piorou. A casa de Dona Helena virou quartel-general de casamento. Confete, tecido, flores, degustação, foto de decoração espalhada pela mesa. Bruna radiante, Dona Helena no controle de tudo. Eu ajudava como podia, até que ouvi, num desses almoços: "Eles não precisam se preocupar com moradia agora. Na família, a gente resolve tudo. E tem imóvel sobrando, né, Ana?" Não gostei. Engoli. Mas a coisa ganhou forma quando uma prima do Caio me puxou pelo braço numa festa. "Menina, que presentão de casamento que vocês vão dar pra Bruna." A tia Helena não quis contar, mas falou que era algo grande. E que vinha de vocês. Eu senti minha espinha gelar. Naquela noite, em casa, lembrei das palavras da minha avó: "Se você não vigia, te arrancam até as telhas." Mas eu não sabia o tamanho da tempestade que estava vindo. No dia do casamento, na chácara iluminada por fios de luz, com música suave e mais gente do que cabia no olhar de uma vez, não vou chamar de multidão, mas era o suficiente para transformar qualquer constrangimento em espetáculo, eu descobri exatamente o que minha sogra tinha planejado. Mas isso é a história da próxima parte. A cerimônia da Bruna foi tão cuidadosamente planejada que parecia cena de novela das 9. A chácara ficava afastada da estrada principal, escondida entre árvores que faziam sombra rendada no chão, e o salão aberto tinha aqueles fios de luz que deixam tudo com ar de festa eterna. Bruna estava linda, Caio orgulhoso, Marcelo emocionado. Eu deveria estar feliz por eles. Mas algo no ar, algo no jeito que Dona Helena circulava entre os convidados, já me avisava que a noite ia descarrilar. Helena andava apressada, com o microfone nas mãos como se fosse um cetro. Ela cumprimentava as pessoas com um sorriso ensaiado demais. Olhava para mim de vez em quando. Um olhar que não era convite, era aviso. Como se dissesse: "Não esqueceu do combinado, né?" Mesmo sem ter existido combinado nenhum. O clima estava leve, uma música suave preenchia o espaço. As mulheres comentavam a decoração, os homens falavam de futebol, as crianças corriam perto da mesa de doces. Era um ambiente tão familiar, tão previsível,
que justamente por isso se tornava o palco perfeito para uma emboscada. Caio estava inquieto desde cedo. Ele tentava disfarçar mexendo na gravata, indo ao bar buscar bebida, conversando com primos. Mas eu conhecia aquele homem o suficiente para perceber o desconforto dele de longe. Ele estava esperando algo, temendo algo. Quando ele me abraçou pela cintura e perguntou se eu queria água, percebi a mão dele gelada. Tá tudo bem? Perguntei baixinho. Ele hesitou um segundo a mais do que deveria. Tá sim, acho. Mas desviou o olhar. Caio nunca soube mentir olhando nos meus olhos. A hora dos discursos se aproximava. Eu podia sentir pelos sinais. Cerimonialista ajeitando o microfone, garçons recolhendo taças vazias, convidadas parando de conversar para retocar batom. Aquele movimento organizado que antecede um anúncio importante. Foi quando Dona Helena subiu ao pequeno palco improvisado perto da árvore principal. Ela chamou a atenção batendo suavemente a taça com a faca, fazendo aquele som metálico que obriga todos a olharem na direção dela. Boa noite, gente querida. Ela começou com aquela entonação doce demais, que só ela conseguia fingir. Antes de passarmos para os votos e para as homenagens, eu queria compartilhar algo muito especial. Eu imediatamente senti minha pele gelar. Não sei explicar. Foi instinto, o mesmo instinto que minha avó dizia que mulher aprende a reconhecer, mais cedo do que gostaria. Caio, do meu lado, pareceu encolher 2 centímetros. A mão dele apertou a taça com tanta força que eu temi que quebrasse. Hoje é um dia abençoado, continuou Helena, sorrindo para todos. Nossa Bruna está começando sua vida ao lado do Marcelo, e toda a família tem papel importante nesse início, não é mesmo? As pessoas assentiram, já antecipando alguma surpresa emocionante. Eu prendi a respiração. E é por isso, ela abriu os braços, teatral, que eu quero dividir com vocês uma notícia linda. Ana Luísa e Caio decidiram presentear os noivos com um lar. O mundo parou. Não como um exagero literário. Eu juro que senti o ar esvaziar. Como se alguém tivesse puxado o som do ambiente e deixado só minha pulsação no ouvido. Ela continuou, triunfante. Eles vão entregar a cobertura deles para Bruna e Marcelo. Um gesto de generosidade que mostra o quanto estamos unidos como família. Meu corpo inteiro perdeu temperatura. Caio soltou um mãe, pelo amor de Deus, que saiu mais como sopro do que como frase. Já os convidados reagiram do jeito que Helena imaginou que reagissem. Aplausos, risadinhas, gritos de surpresa. Gente olhando para mim com expressão de que coisa linda, como se eu fosse a madrinha perfeita, a cunhada sonhada. Eu sentia minha garganta travar, a boca seca, o coração acelerado de um jeito que parecia perigoso. Eu não conseguia mexer as mãos. Se eu desmaiasse ali, seria justificável. Bruna, ainda no palco, ficou paralisada. Os olhos dela se arregalaram de um jeito que não era alegria. Era choque. Puro choque. Eu... não. Sabia disso. Ela murmurou para o microfone não aberto, mas as pessoas próximas ouviram. Marcelo colocou a mão no ombro dela, tão perdido quanto ela. Eu ouvi cochichos surgindo como farfalhar de folhas. Eles vão dar a cobertura. Isso é presente que só rico dá. Que maravilha, né? Mas a cobertura é dela, né? Ou dos dois? Nada daquilo era maravilha. Era manipulação. Era armadilha pública. Exatamente do jeito que Dona Helena sempre fez. Só que, dessa vez, ampliada para uma plateia inteira. Eu senti meu corpo se mover antes da minha mente decidir. Dei 2 passos à frente, silenciosa, mas firme. As luzes quentes refletiram no meu vestido, e por um instante todos ficaram em expectativa, como se eu fosse confirmar o presente, selar o espetáculo, completar o plano dela. Dona Helena sorriu para mim, confiante, quase vitoriosa. E foi aí que algo dentro de mim se partiu. Não foi raiva. Raiva eu senti muitas vezes antes. Não foi humilhação. Ela já tinha tentado isso. Não foi medo, embora eu tremesse por dentro. Foi cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia vir de todas as mulheres da minha família, de todas as gerações que carregaram silêncio goela abaixo. Eu abri a boca, e com a voz que não parecia minha,
Uma voz mais firme do que eu me achava capaz, eu disse. Eu não dei cobertura nenhuma para ninguém. O salão inteiro foi atravessado por um silêncio seco. Um silêncio que parecia ter peso, textura, cheiro. As luzes refletiam nos olhos arregalados das pessoas. A taça de alguém caiu no chão e fez um som ríspido, completamente fora de lugar. Bruna levou a mão à boca. Caio fechou os olhos por um instante, como se implorasse para que o tempo retrocedesse 2 minutos. Dona Helena perdeu o sorriso. Não imediatamente. Primeiro, o canto da boca caiu. Depois o olhar enrijeceu. Então, sim, o sorriso sumiu por completo, revelando alguma coisa crua, que ela raramente deixava aparecer. Ana, querida, não é hora para brincadeira, ela disse, com a voz baixa, tensa. Eu senti o ar ficar mais pesado. A troca de olhares ao redor confirmava que o constrangimento agora era palpável. Não é brincadeira, respondi. Eu não ofereci meu lar. Nem teria porquê. A respiração das pessoas parecia sincronizada, o tipo de silêncio que gruda na pele. Helena tentou rir. Tentou, mas saiu metálico. Todos aqui sabem que você e Caio conversaram sobre isso. Eu a encarei, sentindo a mão tremer levemente ao lado do corpo, mas mantendo o rosto firme. Não conversamos. Não existe acordo nenhum. E eu gostaria que você parasse de falar da minha casa como se fosse patrimônio comunitário. A plateia ficou dividida entre choque e deleite. Ninguém resiste a um drama real acontecendo na frente. Foi nesse instante, justamente nesse, que as coisas saíram do controle. Dona Helena deu 2 passos até mim. Não correndo, não gritando, vindo devagar, como quem tenta manter a pose. E aí ela fez algo que transformou uma noite de festa em algo totalmente diferente. Ela me agarrou pelo braço e sussurrou entre os dentes. Você vai estragar o momento da minha filha por causa de um apartamento. É isso mesmo. Eu respondi só com o olhar. E foi o suficiente. O rosto dela se transformou. Então, ela levantou a mão. E a sensação de que tudo dentro de mim desmoronava ficou ainda mais forte. A mão dela não veio rápida. Esse foi o detalhe que mais me marcou. Não a força, não o impacto, não o gesto em si, mas a lentidão calculada, como se cada segundo fosse parte de um ritual que ela vinha ensaiando há anos. O movimento foi tão controlado que, por um instante, me deu tempo de pensar se aquilo realmente estava acontecendo ou se era só um delírio causado pela tensão da noite. Mas sim, estava acontecendo. E quando a mão de Dona Helena encostou no meu rosto, não foi só pele com pele. Foi tudo. Rancor acumulado, frustração, necessidade de controle, a certeza absoluta de que eu devia me curvar diante dela. Mas eu não me curvei. O choque não fez meu corpo recuar, fez minha alma avançar. O salão inteiro, que antes era barulho e festa, mergulhou num silêncio tão profundo que parecia ter engolido o ar. A música parou. Os convidados pararam. Até as crianças pararam. Eu não senti dor imediata, só uma onda de calor no lado do rosto, como se alguém tivesse riscado um fósforo perto demais da pele. Bruna deu um grito abafado. Marcelo segurou ela pelo braço antes que ela tropeçasse na barra do vestido. Alguém deixou cair talheres na mesa ao fundo. Caio. Caio não moveu um músculo. Ele ficou ali, parado, com um olhar que misturava horror e vergonha, as mãos trêmulas sem decidir se ia até mim, até a mãe, ou se continuava congelado no lugar, como alguém que testemunha um acidente e não consegue reagir. E foi ali, exatamente ali, que meu coração se partiu por ele, não pela mão da mãe, mas pela ausência dele. Dona Helena, com o peito arfando, percebeu que tinha feito tarde demais. O rosto dela perdeu cor, ganhou um tremor quase imperceptível. Não era arrependimento, era medo. Medo do que aquilo representava. Medo de ter ultrapassado um limite que ela sempre acreditou ser intocável. Ela tentou recompor o sorriso, mas o próprio rosto não obedecia. A máscara tinha caído, e o que ficou era cru, duro, quase estranho de ver. Ana, ela engoliu seco, a voz falhando. Você me provocou. Você sabe como eu fico quando estou nervosa. Uma desculpa patética, solta, sem força. O tipo de fala que denuncia a culpa, não a inocência. Eu respirei fundo.
Uma vez, duas, três. O silêncio ao nosso redor era tão absoluto que até a respiração dos convidados parecia alta demais. Cada pessoa ali era testemunha. Não havia como ela transformar a situação depois. Não havia mais margem para jogo duplo. Eu ajeitei meu vestido com calma, como se nada tivesse acontecido. Depois levantei o queixo e falei com uma tranquilidade que não parecia vir de mim. Eu não vou continuar aqui. Só isso. Não gritei. Não chorei. Não discursei. Eu só cortei o fio que ela achava que podia me prender. Virei-me para sair. O som das folhas da árvore balançando com o vento leve foi a trilha sonora da minha decisão. Quando dei o primeiro passo, ouvi o segundo mais pesado atrás de mim. Caio correndo para tentar me alcançar. Ana, espera. Por favor, Sol, me escuta. Eu parei. Não por ele, por mim. Parei porque minha avó sempre dizia que decisões importantes não são tomadas correndo. E naquele instante, tudo que envolvia aquela família parecia correr, empurrar, pressionar. Eu virei devagar. Caio estava com o rosto molhado de suor, talvez lágrimas, eu não quis interpretar. Ele parecia menor, como se tivesse encolhido ao tamanho de um menino que não sabe onde se esconder. Eu juro que eu não sabia que ela ia fazer isso. A voz dele tremia. Eu juro, Ana. Eu fiquei olhando para ele como se estivesse vendo um estranho. Porque naquele salão, naquele instante, Caio não era meu marido. Era o filho de Helena. O homem dividido entre duas versões de si mesmo. Uma versão que me amava. E uma versão que nunca teve coragem de enfrentar a mãe. Você sabia que ela preparava alguma coisa? Respondi, sem levantar a voz. Você sentiu. Você viu. Você percebeu. E você não me avisou. Ele engoliu seco, os olhos fugindo. Eu achei que ela não ia ter coragem de. Ele parou, sem conseguir terminar. Eu dei meio passo para trás. Pois ela teve. E você não. As pessoas ao redor seguravam a respiração. Mas eu não estava mais performando para plateia nenhuma. Eu falava para ele. Apenas para ele. Caio tentou tocar meu braço. Eu recuei. E esse pequeno movimento fez mais estrago nele do que qualquer palavra. Bruna apareceu atrás dele, ainda com os olhos marejados e o batom borrado. Ela parecia outra pessoa, não a noiva radiante, mas uma jovem mulher que tinha acabado de descobrir que sua própria mãe era capaz de destruir o dia mais importante da sua vida. Ana, me perdoa, ela disse com a voz embargada. Eu nunca quis isso. Eu nem sabia que ela ia. Eu a interrompi com um gesto suave. Eu sei. Isso não é sobre você. E não era mesmo. Aquilo era sobre fronteiras. Sobre herança emocional. Sobre mulheres que cresceram ouvindo que silêncio é respeito. Sobre mães que confundiram controle com amor. E sobre maridos que nunca aprenderam a dizer basta. Eu respirei de novo, sentindo o ar quente da noite bater no meu rosto, e finalizei. Eu estou indo embora. Depois a gente conversa. Em outro dia. Em outro lugar. Sem ela. Caio tentou insistir. Por favor, não vai agora. Vai parecer que... Eu não estou preocupada com a aparência. Respondi com firmeza. Só com a verdade. E a verdade era simples. Aquele salão não era o meu lugar. Aquela família nunca tinha sido meu lar. Aquela mulher nunca ia me aceitar como eu era. E Caio ainda precisava descobrir quem ele era longe da sombra da mãe. Então eu me virei. E fui. Sem olhar para trás. Sem tropeçar. Sem hesitar. Enquanto caminhava pela chácara, meus passos soavam no chão como um relógio marcando o fim de uma era. E o início de outra. Quando atravessei o portão da chácara, o vento quente da noite me acertou como se fosse um abraço tardio. A música tinha voltado lá dentro, baixinha. Hesitante, mas parecia distante, como se viesse de outro planeta. Minha respiração estava irregular, mas meus passos, firmes. Eu deixei para trás o salão iluminado, as mesas decoradas, as vozes abafadas tentando recuperar a normalidade depois do escândalo. Porque, no fundo, ninguém ali conseguiria esquecer o que viu. A noite tinha cheiro de terra úmida, e as luzes dos carros estacionados faziam sombras longas no chão de pedrinhas. Era como caminhar dentro de um filme em câmera lenta,
onde cada detalhe parecia carregado de significado. Quando cheguei perto do carro, percebi que minhas mãos tremiam. Não era medo. Não era raiva. Era outra coisa, uma mistura de libertação e desorientação. Como se, ao sair daquele lugar, eu tivesse arrancado um pedaço do passado e agora estivesse segurando as bordas abertas do meu futuro, tentando entender onde costurar. Meu celular vibrou. Caio. Eu não atendi. Minutos depois, vibrou de novo. Mensagem. Por favor, me dá 5 minutos para te explicar. Eu preciso falar com você. Eu bloqueei a tela. A explicação que eu precisava não cabia em 5 minutos, talvez nem em 50. Entrei no carro. Liguei o farol. Antes de sair, vi uma figura correndo na minha direção. Bruna, com o vestido branco ainda impecável. Ela veio descalça, segurando a barra do tecido com uma mão, o rosto marcado por lágrimas. Por um segundo, achei que ela fosse tropeçar na pressa. Ela parou do lado da janela e bateu de leve no vidro. Ofegante. Eu abaixei. Ana, por favor, não vai assim. Ela soluçou, tentando recuperar o ar. Eu sei que você tem todo o direito, mas eu precisava te ver antes. Eu desliguei o carro. Ela apoiou os cotovelos na porta, com um desespero quase infantil. Eu nunca quis isso. Eu juro por tudo. Eu nunca pedi nada para ela. Eu nunca quis a sua casa. Eu nunca achei que ela fosse fazer aquilo. A voz dela engasgava em cada palavra. Eu sei, respondi com sinceridade. Você não tem culpa. Ela balançou a cabeça com força. Mas eu tenho. Porque eu sempre deixei ela decidir por mim. Sempre. Em tudo. Eu sabia que ela passava dos limites. Mas eu deixei. Eu não parei. Eu nunca parei. Os olhos dela estavam vermelhos. Mas, pela primeira vez, não havia aquele brilho de menina protegida. Havia consciência. Havia dor adulta. E isso me tocou mais do que eu esperava. Bruna, falei com calma, você não é sua mãe. E não é sua obrigação carregar o peso das escolhas dela. Ela abraçou os braços, mordendo o lábio. Eu sei. Mas hoje ela machucou você. No dia do meu casamento. E eu nem consegui proteger ninguém. Nem a mim mesma. A sinceridade dela abriu algo dentro de mim, um lugar que ainda não tinha desmoronado. Eu estendi a mão e segurei a dela. O que aconteceu hoje não define você, mas pode definir quem você quer ser daqui para frente. Ela respirou fundo. E, de repente, parou de chorar. Eu quero ser diferente, ela disse, com uma convicção que não combinava com a fragilidade dela. Eu quero ser alguém que coloca limite. Eu quero ser alguém que não deixa a mãe destruir tudo. Por um instante, vi nela um reflexo de mim mais jovem, aquela versão que minha avó tentou proteger do mundo. Eu sorri de leve. Então, começa hoje. Agora. Indo lá e vivendo a sua noite do jeito que você merece, sem carregar o erro dela. Bruna assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Você volta para falar comigo depois? Volto. Promete? Prometo. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido e foi voltando devagar para o salão, onde as luzes tremiam como se tivessem acabado de ver o fantasma. E, talvez, tivessem visto o fantasma de uma verdade que ninguém ali queria encarar. Quando eu cheguei em casa, a cidade já estava silenciosa. A cobertura parecia maior do que nunca, grande, vazia, escura. Entrei, tirei os sapatos e deixei a bolsa cair no chão. Caminhei até o terraço. Goiânia brilhava lá embaixo como um tapete de estrelas confundidas, as da terra e as do céu se misturando numa imagem que sempre me trouxe paz. Mas hoje não trouxe paz. Trouxe clareza. Eu encostei no parapeito, sentindo o vento quente bater no rosto onde ainda ardia o toque da mão dela. Minha mente repetia a mesma frase, como um mantra. Isso não vai terminar assim. Não por vingança, não por orgulho, mas por respeito a mim mesma e à mulher que minha avó me ensinou a ser. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, mensagem de número desconhecido. Quando abri, meu coração travou por meio segundo. Sou o advogado da família. Preciso falar com você com urgência. E foi aí que eu entendi. Dona Helena não ia desistir.
Ela estava se preparando. E eu também precisava estar. A mensagem do advogado ficou acesa na tela do celular como se iluminasse também algo dentro de mim, um território onde eu ainda não tinha pisado, mas que agora se abria diante de mim com a clareza de um mapa perigoso. Sou advogado da família. Preciso falar com você com urgência. Família. Urgência. Noite do casamento. Nada disso combinava com uma tentativa de reconciliação. Eu deixei o celular sobre a mesa da varanda e fiquei olhando para ele como se fosse um objeto desconhecido. O vento batia no meu rosto, trazendo o cheiro distante de uma árvore florindo em algum quintal vizinho, mas nem isso amenizava a sensação de que algo grande, tinha virado a chave do outro lado da história. Dona Helena não tinha limites. Nunca teve. Mas agora ela tinha ultrapassado uma fronteira que sequer deveria existir. E gente assim, quando finalmente é contrariada, não recua, ataca. Entrei. Fechei as portas de vidro e acendi apenas uma luz quente na sala. A cobertura, normalmente meu lugar favorito no mundo, hoje parecia palco vazio depois da queda do pano. Silêncio demais. Espaço demais. Sentei no sofá e fiquei esperando meu corpo parar de vibrar por dentro. Levou alguns minutos. Quando consegui respirar de forma regular, peguei o celular de novo e respondi. Quem é você? E por que precisa falar comigo agora? A resposta veio em menos de 1 minuto. Represento a família de Caio. Minha cliente solicita esclarecimento urgente sobre a situação ocorrida hoje. Minha cliente. Não a família. Não o casal. Não todos os envolvidos. Ela. Dona Helena. Eu senti um riso amargo subir na garganta. Enquanto a filha chorava no meio do próprio casamento e o filho tentava juntar os pedaços da dignidade, ela contratou o advogado. Na mesma noite. Era isso que ela fazia. Tentava transformar sentimento em contrato, dor em papel, manipulação em formalidade. E eu não tinha medo disso. Eu conhecia esse jogo melhor do que ela pensava. Respirei fundo e respondi. Não falo sem meu próprio advogado. Envie seus contatos. Desta vez demorou um pouco. Alguns minutos. Tempo suficiente para eu perceber que minha mão tremia mais de adrenalina do que de nervoso. Meu celular apitou. Amanhã às 10 horas, se possível. Escritório no setor marista. Doutora. Fátima. Advogada da família. 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 Sempre essa palavra usada como escudo, como muleta, como arma. Eu digitei. Confirmado. Estarei lá. Enviei. Coloquei o celular virado para baixo e deixei meu corpo afundar no sofá. Eu não sabia se teria uma boa noite de sono, mas sabia, com clareza cirúrgica, que no dia seguinte eu não iria como vítima. Eu iria como herdeira da mulher mais brava que o Triângulo Mineiro já tinha visto. Quando o sol nasceu, eu já estava acordada fazia tempo. Acordei com a sensação de ter passado a noite inteira em estado de vigília. Minha mente não descansou. Ficou organizando pensamentos como peças de xadrez. Tomei banho, prendi o cabelo num coque alto e vesti uma roupa que eu sempre usava em reuniões importantes. Calça de alfaiataria clara, blusa leve, sandálias discretas. Nada chamativo demais. O tipo de roupa que diz: eu sei quem eu sou. Não preciso provar para você. Antes de sair, caminhei até o escritório e peguei uma pasta com documentos que guardo desde que comprei a cobertura. Escritura, contrato, notas fiscais, registros, tudo. Minha avó dizia: papel é escudo. Quem guarda documento nunca anda desarmada. A frase dela ecoou dentro de mim com força quase física. Peguei a pasta, coloquei na bolsa e saí. O escritório no setor marista era daqueles com fachada de vidro espelhado, recepção silenciosa e cheiro de café caro que parece fazer parte da decoração. A recepcionista me pediu para esperar alguns minutos. Eu sentei no sofá de couro claro, coloquei a bolsa ao meu lado e fiquei observando meu reflexo no vidro da parede. Eu parecia calma. Calma de um jeito que assustava. A porta da sala principal se abriu. Ana Luísa, pode entrar. Levantei. E quando entrei na sala, encontrei não apenas a advogada, mas Dona Helena. Sentada. Perfeita. Impecável.
com um sorriso gelado e uma pasta vermelha sobre o colo. Como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Como se não tivesse gritado comigo. Como se não tivesse me agredido. Como se eu fosse problema, não consequência. A advogada cumprimentou formalmente. Bom dia, Ana. Obrigada por comparecer tão cedo. Eu sentei de frente para as duas. Vamos direto ao ponto, disse a doutora. Minha cliente solicitou uma reunião para esclarecer algumas questões relacionadas aos acontecimentos de ontem e à situação patrimonial entre você e o Sr. Caio. Eu ergui uma sobrancelha. Situação patrimonial? Perguntei, com voz calma, mas firme. A advogada abriu a pasta. Dona Helena cruzou as pernas, inclinando o corpo levemente para trás, num gesto de quem acredita que já ganhou o jogo antes mesmo do apito inicial. A advogada continuou. Primeiro, minha cliente gostaria de registrar que houve um mal-entendido público envolvendo a cobertura. Helena inclinou o queixo, interrompendo. Eu só quero evitar que essa confusão afete o casamento da Bruna. Você sabe como as pessoas falam, Ana. Eu quero que tudo fique limpo entre nós. A cara de inocência dela era quase uma obra de arte. Eu sorri, mas sem mostrar dentes. Limpo? Repeti, devagar. Ótimo. Porque eu também quero clareza. Muita. A advogada continuou. Minha cliente entende que a situação tenha sido desconfortável e gostaria de propor um acordo informal para preservar a harmonia familiar. Eu respirei fundo, esperando a parte importante. A advogada virou a página. E aí ela disse: o acordo envolve a garantia de que o imóvel possa ser disponibilizado ao casal Bruna e Marcelo por um período inicial, digamos, de adaptação. Alguns meses. Até se estabelecerem. Foi como ouvir a palavra louça sendo usada para descrever uma joia. Eu encostei as costas na cadeira. Dessa vez, eu não me surpreendi. Eu permaneci absolutamente calma. E disse: então vocês querem que eu entregue minha casa por empréstimo? Não é empréstimo, apressou-se Helena. É um gesto de união. Você é casada com meu filho. Faz parte da família. E quando uma família inteira está envolvida, não é justo que você se isole do grupo. Eu sorri de novo. Agora sim, com dentes. E respondi: Dona Helena, eu nunca fiz parte da sua família. E o que aconteceu ontem deixou isso finalmente claro para todo mundo. Silêncio. A advogada fechou a pasta devagar. Helena me encarou como se tentasse entender onde eu tinha encontrado coragem para enfrentá-la daquela forma. E foi então que eu finalizei. Se quiser falar sobre o crime que a senhora cometeu ontem, aí sim, podemos ter uma reunião séria. Caso contrário, meu tempo acabou. Eu peguei minha bolsa. Levantei. E olhei para ela uma última vez. A senhora me agrediu diante de dezenas de testemunhas. Eu não denunciei ontem, mas posso denunciar hoje, ou amanhã, ou no dia em que eu decidir. O rosto dela empalideceu. A advogada engoliu seco. Eu caminhei até a porta, virei a maçaneta e concluí. E, por favor, nunca mais coloque a palavra família na minha boca. Esse discurso não cola comigo. E saí. Sem pressa, sem medo, sabendo que, a partir dali, Dona Helena não estava mais lidando com a nora. Estava lidando com alguém que não tinha nada a perder, e tudo a proteger. Saí do escritório com a sensação estranha de que o chão tinha ficado mais firme. Não porque a situação estivesse resolvida, estava longe disso, mas porque, pela primeira vez em meses, talvez anos, a verdade estava completamente à mostra. E a verdade, quando finalmente aparece, não é elegante. É crua. É incômoda. Mais liberta. Enquanto caminhava até o carro, o sol da manhã batia no vidro dos prédios do setor marista, refletindo tanto brilho que era quase impossível olhar direto. Era assim que eu me sentia, encandeada pela própria clareza. Eu entrei no carro, fechei a porta, respirei fundo e deixei a adrenalina baixar. Foi aí que meu celular vibrou. Caio. Dessa vez, eu atendi. Ana. A voz dele saiu baixa, arranhada, como se tivesse passado a noite inteira tentando dizer o que não conseguiu. Oi. A gente pode conversar? Por favor. Não agora, mas hoje.
Eu preciso falar com você. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Caio sempre falou de um jeito que tocava em partes minhas que ninguém mais acessava. Mas hoje eu não queria que ele tocasse nada. Mesmo assim, respondi. Pode. Mas não na casa da sua mãe. Nem perto dela. Nem em lugar que você precise olhar por cima do ombro com medo de ela aparecer. Ele respirou fundo. Claro. Eu vou até você. Você diz a hora. Às 6. Aqui em casa. Eu estarei lá. Desliguei. Minha mão ficou parada sobre o volante por longos segundos. Eu sabia que aquela conversa não seria simples. E muito menos final. Passei o resto do dia trabalhando de casa, apenas para manter minha mente em movimento. Mas, por mais que eu tentasse, as lembranças voltavam. A mão de Helena. O silêncio da plateia. A expressão de Bruna. O rosto de Caio. Perdido, dividido, envergonhado. E o pior é que mesmo na confusão, existia amor. Um amor que agora vinha misturado com dor, cansaço e a sensação de que eu carreguei peso demais sozinha. Quando o relógio marcou 6 horas, ouvi o elevador chegando no meu andar. Eu sabia que era ele. Caio bateu na porta como quem pede permissão para entrar no próprio destino. Eu abri. Ele estava diferente. O corpo mais tensos, os olhos vermelhos, o rosto cansado. O tipo de expressão que só aparece depois que a realidade desmonta todas as armaduras. Oi. Oi. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa, ou de ser quebrado. Sentamos na sala, eu num sofá, ele na poltrona de frente para mim, distantes o suficiente para respirar, próximos o bastante para encarar o que precisava ser dito. Caio passou as mãos no cabelo, respirou fundo e começou. Ana, eu preciso ser honesto com você. Sobretudo, eu não respondi. Só esperei. Eu passei a vida inteira tentando agradar minha mãe. Tentando ser o filho perfeito. O homem que ela queria. Eu cresci acreditando que, se eu contrariasse ela, tudo ia desmoronar. A casa, a família, eu. Ele olhou para mim, e os olhos estavam úmidos. Eu achei que, casando com você, eu ia conseguir equilibrar tudo. Provar para ela que eu podia viver do meu jeito, mas continuar sendo filho dela. Eu quis fazer vocês duas coexistirem dentro de mim. E não consegui. Aquilo doeu, não porque fosse surpresa, mas porque finalmente estava sendo dito. Eu nunca devia ter deixado ela se meter. Nunca devia ter ficado calado. Nunca devia ter deixado você enfrentar isso sozinha. Eu fiquei olhando para ele sem desviar. Ele continuou. Eu já falei com ela hoje. Sobre ontem. Ela não admitiu que errou. Mas pela primeira vez, ouvi ela gaguejar e dizer que talvez tivesse exagerado. Eu ergui a sobrancelha. E isso é suficiente para você? Caio respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não, não é. E eu percebi uma coisa, Ana. Ele levantou o olhar. Se eu continuar do jeito que sempre fui, eu vou perder você. E eu não quero te perder. O silêncio que ficou pendurado entre nós não era mais o silêncio da noite do casamento. Era outro. Mais difícil. Mais sincero. Eu só respondi quando senti que minhas palavras estavam maduras. Caio, eu também te amo. Mas amor nenhum sobrevive onde não existe limite. Eu não vou viver numa vida que é administrada pela sua mãe. Ele assentiu, devagar. Eu sei. A voz saiu falhada. E é por isso que eu tomei uma decisão. Meu coração apertou. Eu falei com meu pai hoje cedo. Eu pedi para sair da empresa da família. E vou procurar um lugar para morar, longe deles, longe dela. Só por um tempo. Até eu conseguir ficar de pé sem ela mandar no meu ar. A surpresa me atravessou como vento frio. Você vai sair da casa dela. Vou. Por quê? Porque, pela primeira vez, eu quero ficar do seu lado. De verdade. Eu fechei os olhos por um instante. Não era vitória, nem vingança. Era finalmente ver alguém que eu amo assumir responsabilidade pela própria vida. Quando abri os olhos, Caio estava me olhando com uma vulnerabilidade tão grande que parecia caber no próprio ar. Eu não estou pedindo para você me perdoar agora. Ele continuou.
nem para voltar tudo como era. Eu só quero começar certo. E, se você deixar, eu vou provar que eu consigo. Eu respirei fundo. Caio, eu não posso prometer que tudo vai voltar a ser como antes. Porque ontem mudou muita coisa. Ele abaixou o olhar. Eu continuei. Mas eu posso te prometer que, se você realmente fizer esse movimento, não por mim, mas por você, então a gente ainda tem chance. Ele levantou a cabeça devagar, como quem tenta ter coragem de acreditar. Então, você não está indo embora da gente? Eu dei um meio sorriso. Não hoje. Pausa. Depende do que você faz a partir de amanhã. Ele fechou os olhos, aliviado, como alguém que finalmente encontrou ar depois de muito tempo preso debaixo da água. Ficamos ali, em silêncio. Não um silêncio tenso, mas um silêncio novo, construído, respirável. O tipo de silêncio que diz que a história não acabou, mas também não será mais a mesma. Quando Caio foi embora, o céu já estava escuro. Eu o acompanhei até a porta, e ele saiu com passos leves, como se tivesse deixado um peso enorme para trás. Fechei a porta. Fiquei parada por alguns segundos. Respirei fundo. E pela primeira vez desde o casamento da Bruna, senti uma paz discreta, uma calma que parecia brotar de dentro, como água limpa depois de chuva longa. Olhei em volta. Minha cobertura estava inteira. Meu rosto estava inteiro. Eu estava inteira. E Dona Helena, pela primeira vez na vida, não estava mais no controle de nada. A história dela podia ter gritos, manipulação e drama. Mas a minha era feita de escolhas. E eu acabava de fazer mais uma.